E aí, minha gente, chegando, cheguei na live, tamo junto no campo de batalha. Esperar o pessoal chegar. Tudo. Pode ser daqui a pouco, se você quiser, Adolfo. Inclusive, Adolfo, eu comecei ali a fazer o nosso trabalho sobre o livro do Ronnie Day. Eu vou escrever um pouco sobre a minha convivência com ele. E quando eu começar a escrever... Se tiver alguém que possa fazer uma live agora, eu iniciei a live, tá? Aí só dá um toque aí que eu faço a live e chamo dois aí convido para participar da live, beleza? Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar, deixa eu ver aqui. Vamos lá, esperar o pessoal chegar aqui, trocar uma ideia, pessoal, tamo junto. Já vejo aí que a galera chegou e é isso aí, né? Então, alguns me pediram para falar sobre algumas coisas, alguns temas, mas necessariamente eu não pretendo transformar esse canal aqui num foco red pilado ou de evolução masculina. Primeiro porque eu não sou especialista na área. Eu não sou um especialista no assunto. Eu só sou um professor. Só sou eu. Gosto de compartilhar estudos, então não quero me prender ou me limitar apenas a um roteiro. Eu particularmente do gosto bastante do tema, do assunto Red Pill e tal, mas a galera já começou a pedir outras coisas, já começaram a pedir e não me desculpe, mas eu não vou me prender nessa área. Não vou me prender. Vejo que muita gente gostou do jeito que eu gravei o vídeo. Eu particularmente não foi o melhor vídeo que eu gravei sobre o assunto, né? 50 minutos de Red Pill sem roteiro. Não foi o melhor estilo de vídeo, não sou muito organizado, sistematizado para trabalhar com esses temas, porque, cara, é muita coisa, é muita observação, é muita nuance para você trabalhar e explicar o porquê de alguma coisa. Ah, é tenso, mas é isso aí. O Henrique Guimarães estamos junto, o Platônicos aí, Guios também estamos junto. Não tenho a mínima ideia de quem seja Platônicos, mas mas essa é a nossa caminhada e a gente faz o nosso corre. Graças a Deus, hoje eu acordei muito bem, tossi pouco. Foi tenso, cara, né? Só tô esperando minha moto chegar, o parceiro meu tá quase terminando de consertar ela. E bora trocar uma ideia aí, deixa os comentários aí, façam suas perguntas e bora bater um papo, compartilhe essa live também. Tô muito feliz. Gente, tô muito feliz com o crescimento do canal. Ah, sim, claro que eu tô bem, ué. Se eu não tivesse bem, eu não tava nem fazendo live aqui, né? E é isso aí, tá? Isso aí, ó, faz direito e tá na caminhada para se tornar advogado. Ó, pelo menos já tem alguém aí que se me acusar de alguma coisa, já tem quem vai me defender. Então já fico feliz, senhor Fabiano. Fico feliz aí que você já vai defender nós aí caso alguém venha encher o saco, né? É isso aí, meter bronca e já era. Ah, uma das coisas que eu fiquei muito triste quando eu descobri que retiraram da faculdade de advocacia é o latim, né? O latim, o latim e a oratória são coisas, eram coisas centrais na profissão de advogado, né? Hoje já não tem, hoje já não tem mais isso. Primeiro, quem é você, ô Platônicos? Eu não tenho a mínima ideia de quem é você. Segundo, eu já tinha convidado algumas pessoas, eu já tinha convidado alguns amigos aqui para fazer uma live, só que eu tenho que ver se eles vão estar disponíveis. Aí qualquer coisa eu inicio a live com eles. Beleza? Soares? Soares? Que Soares, pô? Né?
Tem alguma dica para estudar os temas? Pois às vezes me encontro meio perdido. Não, cara, o segredo é você pegar um tema por vez. Como assim? Tem muita coisa que, na verdade, são muitos temas que nos chamam a atenção. Se a gente for pegar todos os temas que chamam a atenção nosso, meu, por exemplo, vai desde levantar peso a mexer com motor de carro, motor de moto, história, um pouco de literatura e engloba muita coisa. Então, é muita coisa que a gente tem que estudar e o que você tem que fazer? Às vezes você tem que ignorar. Eu não sei como é que fase da sua vida você tá, mas tem coisas da sua vida que você vai ter que ignorar. Então, por exemplo, por muitos anos da minha vida eu estudei grego, grego bíblico, e adquiri materiais sobre isso. E o que eu fiz? Eu negligenciei tudo o resto. Eu tive que negligenciar, porque senão eu não me especializaria na área que eu precisava ser especialista. E hoje, querendo ou não, eu sou respeitado nessa área. Por quê? Por causa disso. Ah, beleza, depois deixa eu fazer um pouco a live aqui, depois eu inicio uma live contigo, pode ser, ô Frog? Ah, beleza. Então, hoje, eu simplesmente ignorei, entendeu? Ignorei vários assuntos. E eu fui estudando outros assuntos menores de pouquinho, mas sempre com um foco específico, grego bíblico. Então hoje eu estou indo um pouco mais devagar com grego, focando mais em língua portuguesa, um pouco mais em história, porque é disso que eu vivo hoje. Eu sou professor tanto de inglês quanto de língua portuguesa. Então, o meu pão de cada dia vem dessas coisas, então eu preciso focar nisso. Mas por muitos anos da minha vida, eu só estudava grego bíblico. Eu só estudava grego bíblico. Não só grego bíblico, mas crítica textual que está relacionado também a Novo Testamento. Então, o que eu digo para você, Luiz Fabiano? Você vai ter que focar uma área que você queira ficar bom. Então, sei lá, velho, você quer ficar bom em história. Você vai comprar livro de história, você vai ler livro de história, do Império Romano, de gregos, de sei lá, você vai focar e bronca. E bronca. E talvez você deva ignorar outras matérias. Simples assim, tá? Seria esse o caminho que eu fiz e que eu faço. Então, que nem hoje eu estou estudando um pouco mais de literatura. Então, eu estou focado em literatura. Já não estou tão focado em estudo de línguas, entende? E assim vai, entendeu? E assim vai, fechou? O concurseiro da NASA, boa noite, tamo junto. Não tem dessa de live raiz. O que é live raiz? Não existe live raiz. Live é live, pô. Né? Não, eu não sou o terror do sistema educacional brasileiro, não, cara. Aí, ó, caipira, tem que ter foco. Ô, Ferreira, você pergunta pro teu pastor. Assim, cara, com todo respeito, pergunta pro teu pastor como que você lê a Bíblia, tá? Vamos lá. A Bíblia é um documento histórico muito importante da humanidade. Todo mundo precisa conhecer, tá? Ponto. Agora, vou ler como um documento, como regra de fé. Eu tenho a Bíblia como regra de fé. Não preciso negar e nem esconder de ninguém. A Bíblia é minha regra de fé para discutir esses assuntos. Mas assim, se você está querendo apoio espiritual, alguma coisa, você está perguntando pro cara errado. Você tem que perguntar pro teu pastor, tá? Tá precisando de guia, você tá precisando de apoio espiritual, de tá perdido na vida, com espiritualmente, vai falar com o teu pastor, mano. Eu não sou seu pastor. Agora, se eu fosse seu pastor, eu diria, eu pediria o dízimo, né? Né? Mas a questão é que a Bíblia, ela existe o processo hermenêutico dela, porque nem tudo na Bíblia você consegue explicar cientificamente. Por exemplo, vamos falar da ressurreição de Cristo. Tem como você provar a ressurreição de Cristo cientificamente? Não. Se você acreditaria em alguém, você acreditaria em alguém que dissesse assim, eu vou morrer e daqui 4 dias eu vou ressuscitar? Você vai falar, esse cara é um idiota. Só que nós acreditamos na ressurreição de Cristo. Então, é uma lógica, o caso do contexto bíblico é uma lógica que foge ao padrão.
Então a Bíblia você não pode ler com um viés totalmente igual você lê o Guarani, igual você lê uma obra literária. A gente pode usar recursos literários, hermenêuticos, exegéticos para interpretar a Bíblia e buscar um sentido mais próximo do original, analisar o contexto e por aí vai. Mas existe uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, que o texto bíblico ele requer um trabalho, ele requer uma, uma sensibilidade, uma conversa mais espiritual. Seria nesse sentido, beleza? Mas aí, pro amigo que está com dúvidas sobre como deve ler a Bíblia, deixa isso lá pro meu canal Bíblia Manuscrito e Tradução, Bíblia Manuscrito e Tradução, ou você pergunta pro seu pastor. Fechou? Ah, hum. O que você acha sobre estudo passivo versus. Que porra é essa, mano? Como assim estudo passivo e estudo ativo? Não, agora, Gomes, você vai ter que explicar pra mim o que que é isso. Eu tô por fora, velho. Desculpa. Eu tô por fora, não. Pra mim, estudo ele é ativo. Não, 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 eu não sei dizer pra você o que que é um estudo passivo, porque pra mim estudo é ativo. Passivo é quando você está na sala de aula ouvindo um professor falar igual uma matraca. Aí você está sendo passivo. Você está sendo passivo quando você assiste um filme, uma palestra. Agora, o estudo, que é a leitura, que é o raciocínio, que é o copiar, que é ele é ativo, não tem dessa. Então, para mim, esse negócio de estudo passivo não existe. Estudo é ativo. Quando você está em um modo de passividade, né? Pronto. Seria isso. Não, não é tá com a resposta afiada não, bicho, na ponta da língua, é complicado, não é só o jeito mesmo da gente ser, né. Hã, hum, não tem, o Frog, não tem dessa de manda um papo em francês. Francês é uma língua que você vai usar para pesquisar assuntos específicos, como linguística, filosofia, talvez teologia. Então, cara, o que que acontece? Não tem muito o que falar, velho. É francês. Ponto. Né? Ponto. Já era. Ô, concurseiro, aí você tem que perguntar pro teu pastor, tá? Aí você tem que perguntar pro teu pastor. Aí você vai no canal de alguém que esteja interessado em focar em teologia, porque eu vou ser sincero, eu trabalhei 10 anos com a galera que gosta de teologia, conheci muita gente inteligente, mas eu vou dizer para você que 99% das pessoas que querem falar de teologia são tudo um bando de imbecil, tá? Desculpa, até o campo apologético é uma droga, e até entre aqueles que querem estudar, eles querem que você estude por eles. E eu fico puto, cara, porque assim, qual que é o problema? Os caras acham tipo, eu tenho esse jeito que eu sou aqui, eu sempre fui. Sempre fui, sempre fui, sempre fui. Só que os caras acham que eu tenho que ser o pastor deles. Então, por exemplo, eu não posso chegar e gravar um vídeo com uma blusa desse jeito. Porque não, você não está bem vestido. Os caras, tem gente que tem essa mentalidade. Cara, eu tô sentado na minha casa. Então tem gente que não tem maturidade intelectual de ouvir o que você diz e tomar o conteúdo bom e aprender. Não, para eles você tem que falar igual crente, ter jeito de crente, né? E assim, eu falo simplesmente, eu sou muito agradecido a muitos irmãos do campo, da teologia no campo. A, conheço uns caras muito feras, assim, tenho amigos até hoje, mas não dá não, cara. Muita gente tapada reunida num lugar só, cara. É muita gente tapada, beleza? Então eu particularmente, eu tento gravar vídeo, eu tento gravar vídeo, eu tô tentando gravar vídeo, tô tentando, mas eu tô sem força, porque eu olho para os comentários que os caras fazem e falo, bicho, essa pessoa não devia ter um diploma, cara. Essa pessoa não devia ter acesso à internet. Eu olho para alguns comentários que eu vejo e falo, tem gente que não deveria ter acesso à internet. A pessoa devia ser proibida de ter um celular smartphone na mão para comentar. Entendeu? Então eu particularmente penso dessa forma. Porque
é uma falta de maturidade tremenda. E às vezes você fala uma coisa, por exemplo, tô falando de Bíblia. Os caras já querem envolver teologia no meio. Eu falei, mano, tem que ser muito burro para não entender o recorte que eu tô fazendo da discussão. Tô discutindo grego. Aí o cara vem falar de outra coisa que não tem nada a ver. Eu falei, mano, eu perdi a minha esperança. E isso me desgastou. Então, assim, quem tiver aí dúvidas teológicas e tal, eu tenho um canal chamado Bíblia Manuscrito e Tradução. Eu respondo questões sobre isso. E se você tiver com alguma dificuldade espiritual, tiver que expulsar algum demônio, alguma coisa, aí você fala com o teu pastor, tá? É isso. É isso. Adolfo, recomenda alguma gramática de língua portuguesa? A que você puder adquirir, João Silva. A que você puder adquirir, velho. Não tem muita dessa. Não tem muito disso. Ah, e também eu ainda não tô nesse nível de poder recomendar a gramática. Não tô pensando muito. Não tô pensando, não tenho muito. Eu ainda não tenho essa maturidade. Mas, cara, tem o professor Pascoal manja. Então, assim, é, tem a gramática do Napoleão Mendes. Essas duas gramáticas eu poderia eu poderia dizer para vocês que eu compraria sem medo, estão no topo da minha lista de compras. Isso eu diria. Isso eu diria. Entendeu? Vamos lá. Quando que eu vou abrir a live para debate? Meu, é assim, cara. Deixa eu sentir o público que chegou aqui para trocar uma ideia, porque assim, assim, quem gosta muito de debate é idiota. Desculpa. Quem gosta muito de debate são normalmente pessoas que não querem aprender. Normalmente o cara que quer aprender, ou o cara que é estudioso de fato, na grande maioria das vezes ele está pouco se lixando para debate. E isso eu já percebi há muito tempo. O cara que fica falando, vamos debater, que não sei o que. Não, é uma besta quadrada que só quer se aparecer. Entendeu? Então, abrir o canal aqui para debate, eu não vou fazer isso. Não vou, não vou, não tenho paciência para isso. E eu acho que pessoas que ficam querendo debater são imbecis. A gente tem que sentar, estudar e bronca. Às vezes eu tenho uma visão de vida, às vezes eu tenho uma visão de vida, às vezes eu estou tendo uma visão do assunto e a outra pessoa tem outra visão, outra experiência, outra referência bibliográfica. E que as coisas precisam ser alinhadas. É igual eu conversando com um professor e com outro professor, e assim, velho, ele tem uma perspectiva de vida, eu tenho outra. E ponto. E se a gente tentar impor a minha para ele, para outro, pô, agora sim, abrir a live para estudo dirigido, dá sim, cara. Eu, na verdade, queria estar gravando sobre muita coisa, mas como eu fiquei doente, essas coisas, cara, não deu, cara, não deu, tá? Então é isso. O, o Emerson Josué. Boa noite, estou começando a aprender inglês. Tem alguma base gramatical para ensinar? Cara, eu vou dar o conselho que eu já dei em vídeo aqui, tá? É, Memoriza vocabulário, parceiro. Foca em memorizar vocabulário. Você vai ver que você não precisa nem tanto de apoio gramatical, mas você precisa de vocabulário e de leitura. Pega livro para ler inglês, pega vocabulário, memoriza e bronca. Faz isso que você brilha. Faz isso que você brilha. Né? O erro de muitas pessoas quando vão estudar um idioma como o francês, o inglês, o espanhol, o grego, é que os caras querem ficar memorizando regra. A maior imbecilidade que alguém pode fazer é memorizar a regra, tá? Não tô dizendo que não é importante, mas a maior imbecilidade, a maior burrice que você pode cometer no estudo de línguas é memorizar a regra. A primeira coisa que você tem que se preocupar em fazer é leitura e memorizar vocabulário. Aí, quando você estiver adquirindo bastante vocabulário, assim, você, tipo, primeiro mês, você só memoriza vocabulário e lê livro.
Ah, professor, não tô entendendo nada. Mas não é pra você entender, cara. É pra você ganhar experiência com a língua. Aí, depois de um tempo, depois de um mês, aí você começa a focar em a memorização de algumas regras. Aí você vai perceber que as regras fazem sentido. Porque não adianta nada você pegar o verbo to be. Só que se você não lê nada, se você não lê o texto bíblico, o texto, um livro, né, você fica perdido, entendeu? Eu mesmo, se você me perguntar assim, como é que é o verbo to be, eu não tenho a mínima ideia de como seja o verbo to be. Só que se eu pego o texto, eu vejo o is, o where, o is, are, tem o you, are, his, you am, I am. Se eu vejo, eu sei que é o verbo to be no presente. Se eu vejo was, eu sei que é o verbo to be no passado. Eu estudei isso? Não, cara, foi de tanto ler livro, de tanto ler, tá lendo, tá vendo algum vídeo legendado em inglês, alguma coisa assim, que eu memorizei o verbo to be. Mas eu não tenho o verbo to be sistematizado aqui comigo, entendeu? E curiosamente, olha como que eu estou ensinando a molecada de quinto ano. Eu estou pegando, que nem tem a matéria do Estado, que eles introduzem você com texto. O que eu falo para a molecada? O primeiro exercício que eu falo para eles é: vamos traduzir esse texto. Dou um dicionário para todo mundo e a gente vai traduzindo o texto. A molecada fica meia hora traduzindo o texto. Traduzem o texto. Quando a gente vai resolver os exercícios exigidos, cara, todo mundo sabe tudo. E a molecada ama minha aula, velho. E a molecada ama minha aula de inglês. Entendeu? É claro que a turma é boa também, é uma das melhores turmas que eu posso dizer, cara. Eu tenho o prazer, eu tenho o privilégio de pisar o pé na sala de aula. Naquela sala de aula, para mim, é um privilégio com os quintas séries. E inclusive tem inscrito deles aí, eles são inscritos aqui no meu canal, alguns. E, e para mim é um privilégio, cara. Então, assim, eu trabalho dessa forma com a molecada de quinto ano. Então, se você quer aprender, faz isso. Pega texto, leia texto, tenta traduzir, tenta memorizar vocabulário, junta vocabulário e vai aprendendo regras aos poucos. Esse é o conselho que eu dou, tá? É isso. Não, aí, o Frog, aí você tem que ter muito conhecimento de francês, cara. Você tem que ter muito conhecimento de francês. É mais fácil você comprar um livro em francês e você ler o livro em francês, tá? Abrir a live para estudo dirigido, pode ser, com foco em um estudo, um tema. Eu queria estar gravando mais vídeo de inglês, cara, mas a doença me pegou de jeito, né? Ler texto com tradução? Não, não, Guimarães, não. Você pode ler o texto em inglês e você pode ver uma tradução dele. Então, por exemplo, você pode, sei lá, pegar um Edward Gibbons em inglês, ler ele em inglês, e você pode ler Gibbons, ter declínio e queda do Império Romano traduzido em língua portuguesa, e aí você pode fazer comparado. Mas assim, você tem que ter um momento que você só lê inglês. Só lê em inglês, entendeu? Você só leia em inglês. Literalmente é o conselho que eu vou dizer para você. Assistir filme legendado pode ajudar? Não, não. Você pode assistir o filme é, 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 legendado, dublado em português, não. Mas você pode assistir o filme em inglês com a legenda em inglês. Cara, isso melhora muita coisa, cara. Isso melhora muita coisa. Eu falo porque eu tenho o hábito de, às vezes, assistir algum filme em inglês com a legenda em inglês. Assim, isso é um bagulho que funciona, cara, funciona. Principalmente porque o meu ouvido ele não é treinado para ouvir inglês. Então, eu preciso da legenda para saber o que tá rolando no filme, né. É isso. A quinta série é vida. Ah, mano, os quinta séries são fascinantes, tá ligado? Os quinta séries, olha, falar pra você, a molecada é braba. A molecada é braba, é braba. O João Silva: comprei dicionário em inglês e espanhol para começar a ler livros e traduzindo, é uma boa? Ah, cara, ca então, gente, assim,
como que eu posso colocar? O estudo, ele é uma coisa muito individual. Então, tem uma coisa que é padrão, que é sentar e fazer o que tem que ser feito. Quer sentar e fazer o que tem que ser feito. Se você, João, acha que você tem que pegar um dicionário de inglês, um dicionário de espanhol, pegar um texto em inglês, um texto em espanhol e traduzir, se você acha que isso tem que ser feito, é isso que você tem que fazer. Não, é porque tem uma técnica avançada que você vai aprender. Não. Se você acha que é isso que você tem que fazer, faz. Faz por 2 meses. Se der resultado, meu amigo, continua. Se não der resultado, aí você tenta algo novo, tá? Mas dificilmente o cara pegar um texto para traduzir, ele não vai aprender. Dificilmente. 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 Porque, cara, essa é a essência de conhecer outro texto. Cara, não tem exercício melhor do que você pegar um texto em inglês e traduzir ele para o português. Não tem um exercício melhor do que você pegar um texto em francês e traduzir para o português. É um exercício demorado, cansativo, mas é o exercício que dá resultado de compreensão. Eu não costumo muito fazer isso, eu faço mais a leitura mesmo e bronca. Entendeu? Então é isso, não tem muito segredo, tá? Tem a gramática do Domingos Pascoal. O Pascoal é brabo, velho. Pascoal é brabo. Ó, leitura. Cara, eu não sei nada, eu nunca li Kant, nunca li Kant. Então eu não sei dizer pra você se o cara presta, não presta. Manuel Kant, eu sei que ele é muito famoso. E a galera da filosofia gosta bastante, mas eu não sou da filosofia, velho. Eu não, sinceramente, filosofia não é uma área que eu conheça muito. Eu tenho mais conhecimento de autores e já li muito mais sobre sociologia do que sobre filosofia, tá? Eu nunca fui muito ligado, não é que eu nunca fui muito ligado, mas foi uma matéria que eu não sei por que eu nunca tive muito tempo para estudá-la, tá? Eu nunca tive muito tempo para estudar essa matéria, entende? Né? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, amanhã pra mim à noite não dá não, hein? À noite não dá. Talvez dá pra fazer a live durante a tarde, alguma coisa assim, mas à noite não dá não. Mas à tarde também não vai ter quase ninguém online. Então é mais fácil a gente marcar pra sábado à noite ou domingo, porque amanhã impossível pra mim, né? Vamos lá. Já leu algo do marxismo? Quem nunca leu, cara? Já li manuscritos econômicos e filosóficos, o Capital, eh, já li As Veias Abertas da América Latina. Ó, que mais que eu li de marxista? Ih, rapaz, tem o Guglielmo Ferreiro, ele era socialista. Guglielmo Ferreiro, apesar dele ter um tom mais positivista, mas a língua, ele, mas ele era socialista. Ó, entende? Então seria algo nesse sentido. Uma das coisas que hoje eu sou defensor, concurseiro, é assim. Para mim não tinha que ter mais universidade federal não, nem universidade federal, nem universidade estadual. Para ter, tipo assim, vamos manter a USP. Pra gente manter a USP, na minha opinião, ela tinha que ser militarizada. A universidade tinha que ser militarizada e ela tinha que matar todos os cursos de humanas.
Não tinha que ter curso de humanas na USP, tinha que ter só curso técnico, medicina, odontologia, física, química, porque aí vamos supor, você tem um moleque que quer ser físico, pronto, a gente coloca esse cara para trabalhar lá, para estudar lá, se ele tiver potencial, põe ele para fazer umas 50 flexão, transforma numa máquina de guerra, velho, pronto. Essa é a minha opinião, né, nego pode, né, é isso, tá. Eu acho que a única universidade que poderia ser mantida é essa. Agora esse monte de universidade estadual e federal que a gente tem, na verdade as universidades federais e estaduais, só estuda lá quem é playboy, só estuda maconheiro e playboy lá, né, essa é a verdade. Então, o filho do fazendeiro, o filho do advogado, o cara que fez escola particular, esses caras que podiam estar pagando a própria faculdade, são eles que passam nos vestibulares concorridos, eles que podem se manter, né? Eles que podem ter, conseguem se manter se estudando durante o dia sem ter que trabalhar, e é esses caras que fazem. Quem realmente consegue pagar a porcaria da própria faculdade é quem faz ela de graça. E o trabalhador, o filho de proletário, o trabalhador, esse não consegue se manter dentro da universidade, ele tem que pagar a própria faculdade. Bicho, é essa a realidade. Então a universidade hoje, ela engorda, ela acaba sendo mais aproveitada pela classe média alta, da quem realmente poderia pagar pela universidade, né? Quem realmente poderia pagar pela universidade que acaba usufruindo da universidade pública, né? E os trabalhadores é que tem que bancar. Então eu acho isso uma baita injustiça, uma baita injustiça. Tem gente sim que é pobre, que não conseguiria pagar a própria faculdade e vai lá fazer. Tem sim, mas é menos de 1%. É menos de 1%, entendeu? Então eu acredito que o quê? Na verdade o ensino obrigatório no Brasil, o ensino obrigatório no Brasil tinha que ser até o quinto ano. O moleque completou 12 anos de idade, ele tinha que, sei lá, mano, cavar buraco, trabalhar em mercado, alguma coisa assim, e se ele quisesse estudar, pagar os estudos. Para mim, um cara com mais de 12 anos de idade na escola forçada é burrice. É burrice. Mais de 80% dos estudantes que estão em escolas atualmente, mais de 80% dos estudantes que estão na escola hoje não queriam estar lá. Então, por mim, esse pessoal todo tinha que estar no mercado, trabalhando, tinha que estar na rua, tinha que estar assistindo filme na casa dele, menos numa escola, né. E aí para mim tinha que ser assim, escola, depois dos 12 anos de idade, paga. "Ah, eu não posso pagar pela escola do meu filho", não tem problema, a prefeitura, o governo estadual vai pagar a bolsa do seu filho. "Ah, ele foi bom aluno até os 12 anos de idade, ele quer continuar estudando?", a gente dá uma bolsa de 90%, eu sei, de 100% para ele estudar, né, na escola que você quiser. Mas, sinceramente, cara, do jeito que tá, educação para todos, cara, esse papo de político falar educação para todos é uma demagogia, é uma coisa que atrasa a nossa sociedade. Atrasa a nossa sociedade. Porque você fala-se muito, ai, o professor, a saúde mental. Claro que o professor vai ficar louco. Você põe ele com 40 alunos na sala de aula, dos 40 alunos, 35 não quer estudar, o professor é babá, velho. Entendeu? Então esses 35, na minha opinião, tinha que estar na rua, cavando buraco, quebrando parede, juntando, sei lá, trabalhando de faxineiro, trabalhando em alguma fábrica, tá? Para ganhar maturidade. Aí quando completar, sei lá, 20 anos de idade, falar: "Não, eu não quero isso pra minha vida não, não quero ganhar salário mínimo pro resto da minha vida não. Eu vou voltar a estudar". Aí quando voltasse a estudar, ia é outra pessoa. Então tem gente que, na minha opinião, não podia estar na escola, mas nem a pau. Só tá lá comendo o lanche dos outros e enchendo o saco de professor, entendeu? Então, sinceramente, a sociedade brasileira precisaria rever. O problema é que temos leis que proíbem de menores trabalharem, né? Tem, proteção ao adolescente. Cara, quem disse que adolescente precisa de proteção? Adolescente, muitas vezes, na realidade que eu conheço, precisaria de um emprego. Precisaria de um emprego. Precisaria de um emprego.
Ah, mas a educação é para todos. Não, educação não é para todos. Você está me dizendo que todo mundo quer pegar um livro e estudar? Pá, vai contar mentira para outro. Vai contar mentira para outro. Não, não é nem políticos ruins. O problema é que o brasileiro ele gosta de ser enganado. Ele gosta de ser enganado, né? Por quê? O problema educacional brasileiro é que quantos jovens estão saindo das escolas analfabetos funcionais? Quantos? Metade. Então metade desses jovens não podiam estar saindo da escola. Só que você não pode reprovar o aluno, porque desde a década de 90 você tem o Paulo Freire, que fez um negócio chamado aprovação automática. Então, o cara chega na escola, lendo ou não, sabendo ler ou não, ele vai terminar o ensino médio. E o aluno lá, preso 1 ano, 2 anos a mais, também é gasto para o Estado. Então, compensa, sai muito mais barato você dar o diploma pro cara e falar assim, ó, toma aqui seu diploma de ensino médio, te vira, e o cara sai sem saber nada, e é um número, opa, algum se formou. Cara, isso aí é muita burrice, cara, é muita burrice. Tá? A gente tinha que rever, a gente tinha que reformular todo o sistema educacional brasileiro. E não só reformular o sistema educacional brasileiro, mas o sistema de leis. A gente tinha que falar, ó, criança na escola até o quinta série, até 11 anos de idade. Educação integral, comida 3 vezes ao dia. A gente tinha que investir pesado até os 11 anos de idade. Depois dos 11, meu amigo, vai com Deus, Deus lhe abençoe e vai aprender uma profissão da vida. Eu penso dessa forma. Nego pode achar que eu sou louco, que eu não sou. Mas, cara, 90% das pessoas que eu conheço não tem interesse de abrir um livro. Então, o estilo, fazer parte de uma elite intelectual é para poucos, mano. É para poucos. Não adianta a gente querer. É para o conhecimento para. O conhecimento não é para todos. O conhecimento não é para todos. O conhecimento são para aqueles que querem buscar, que querem pagar o preço. Só que a gente obriga a pessoa a estar na escola, e aí, mano, aí a gente gera o que tá gerando hoje. Eu falo, cara, eu falo. Para ver uma reforma para o Brasil ir para frente, a gente tem que repensar todo o nosso sistema educacional, acabar com as universidades estaduais e federais, tinha que acabar com isso. Tinha que acabar com isso. E por aí vai. Né? Marcos Oliveira, não tem dessa não. O estudo, ele é para poucos. A vida intelectual é para poucos. O cara, vamos lá, medicina, é para poucos. É para poucos. Medicina é para poucos. Se você me der um negócio para abrir o peito de alguém, trocar o coração da pessoa e ela sair viva, mano, isso aí não é para mim não. Então eu vou dizer que todo mundo agora é obrigado a fazer medicina? Não. Mexer com dente. Rapaz, dentista é dom, a pessoa nasceu para aquilo. Então, o que eu acho que o governo tinha que fazer, o que o governo, a nação, a sociedade brasileira tinha que fazer é entender que não é esse papo de ensino médio, a gente não tinha que se preocupar com números. Ah, diminuímos a evasão escolar. Não adianta nada você diminuir a evasão escolar que quem está saindo da escola não sabe ler e escrever, pô. Não tem, cara, não tem como. Eu vou ser sincero, não adianta. Não adianta. Tá? Então tem aluno, tem pessoa que não nasceu para estudar, a pessoa nasceu para ser peão. E você dá um livro na mão da pessoa, você está fazendo ela sofrer. Você está fazendo ela sofrer. Então, a gente tem que entender isso. Que essa pessoa você tem que olhar para ela e falar assim: não, você vai trabalhar no mercado, vai produzir para a sociedade, vai gerar imposto, vai contribuir com a sua família, e assim vai. Né?
Alguns têm que ser guiados. Cara, a gente tem tanta coisa, tem muito problema. Nós temos muitos problemas. O Brasil, ele é complicado. A gente tem muito problema para resolver, entende? Essa é a verdade. Nós temos muitos problemas para resolver. É muita coisa. E um político sozinho não vai conseguir resolver. A sociedade como um todo é que tinha que buscar a solução. Só que assim, o problema é que a sociedade tem coisa que se você falar para a sociedade, eles não vão achar bonito. Porque se eu falar que escola é só até 12 anos de idade, eles vão dizer, se eu chegar com esse discurso como político, vão cair de pau em mim. Os demagogos vão cair de pau em mim, eu vou olhar e vou falar: "Meu, tem gente que não merece estar numa sala de aula. Sala de aula não é para todo mundo". "Ah, mas a pessoa não vai terminar os estudos", e não adianta nada ela terminar os estudos. Não adianta nada, né, então, sei lá, cara, o jeito é a gente se encontrar, se estudar e bronca. E quem sabe aqui o que eu tô falando hoje, daqui 10 anos, 100 anos, gere alguma mudança, né. Não, apesar que tem professor que não pensa dessa forma não, viu. Tem professor que olha e fala: "Não, tem aluno que não devia estar na escola. Tem aluno que não devia estar na escola, tem gente que não devia pisar o pé numa escola. Essa pessoa e o escola não combina". "Ah, mas por que que não combina?" Porque, cara, literalmente a pessoa não quer estar lá. Ela não quer aprender matemática, ela não quer aprender língua portuguesa, ela não quer aprender história, ela não tinha que estar lá. Ela só tá lá para atrapalhar os professores. Ela só tá lá para atrapalhar os colegas. Ponto, né. É isso. Então na minha opinião é isso. Não, o aluno ele dorme na sala de aula, porque ele tem os motivos dele. Ele tem os motivos dele, né. A gente nunca sabe o porquê. Vamos lá. Levando em conta que há um modelo específico de ensino para todo o Brasil, o que o senhor acha de municípios podem fazer melhorar esse âmbito? Vamos lá. Primeiro, o modelo de ensino não tinha que vir lá de cima. Na minha opinião, o modelo de ensino tem que ser local. Por que que eu digo que tem que ser local? Porque cada região de um estado, como por exemplo São Paulo, cada região tem uma história diferente. Por exemplo, o Vale do Paraíba tem uma história diferente da região norte do estado, da região oeste, né. Então o Paraná também tem suas divergências regionais. Você tem o Noroeste Paraná, que é mais novo, você tem lá o sul mais perto de Curitiba ali, que eles já é mais histórico, você já tem cidades mais antigas e tal. Então, o estilo de ensino, por exemplo, de história não pode ser o mesmo. A abordagem histórica não pode ser a mesma. A necessidade por exemplo, o estado de São Paulo tem sua história local. Nós temos a guerra de 32, nós temos nós temos nossa própria maneira de contar a história. É diferente do mineiro, é diferente do maranhense, é diferente do amazonense, entendeu? Então esse negócio de todo estado ensina a mesma coisa, isso aí sufoca a regionalidade, sufoca, entendeu? Qual a diferença dos estudantes japoneses para os brasileiros? Porque os japoneses têm olho puxado e os brasileiros têm o olho aberto. É a diferença, é a diferença. Acontece o quê? É que no Japão você tem a cultura do estudo. No Japão você tem a cultura do estudo. A gente aqui no Brasil nós não temos a porcaria da cultura do estudo. Eu chego na sala de aula, os alunos estão batendo palma.
Os caras estão batendo palma. Eu chego tem escola que eu chego, os alunos ficam... Olha pro aluno, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão batendo palma pra quê? Vocês estão batendo palma pra quê? Se vocês quiserem bater palma, vai lá pro recreio, vai lá pra baixo, vai bater palma. Vocês estão em aula de língua portuguesa, velho. Vocês vão ficar batendo palma? Gente, isso aí é imbecilidade. Eu já mando na lata. Molecada curte pra caralho desse jeito meu. Entende? Então, a diferença é que existe uma cultura de estudo no Japão e no Brasil não. No Brasil, você pode ver, filme brasileiro nunca é sobre escola. Você tem lá um filme ou dois sobre escola, mas filme brasileiro ou é aquele Nordeste medieval que tudo é seco, que todo mundo morre de sede, morre de fome, ou é filme de traficante no morro do Rio de Janeiro. Você não tem uma produção de filmes inteligentes, você não tem uma produção de filmes focando em pessoas que... tem uma história que eu estava vendo, a história de um cara, quando o pai dele era militar, e o rapaz, ele conseguiu hackear o computador mais bruto do planeta. Um brasileiro hackeou o computador mais bruto do planeta, lá dos americanos. O computador sozinho tinha 50% da navegação e do processamento da internet mundial na época. Até hoje nós não fizemos um filme desse cara. Tá entendendo? Se fosse americano, já tinha série sobre o que o cara fez. Tinha série sobre o que o cara fez. Mas no Brasil não tem isso. No Brasil, nós vamos fazer série, sabe sobre o quê? Sobre aquela menina que matou os pais. Tem 2 séries sobre ela, né? Tem 2 séries sobre ela. A Nardone. É Nardone? Não sei o sobrenome dela, entendeu? Então, a nossa sociedade, ela não valoriza, enquanto cultura, ela não valoriza os estudiosos. O que nós temos programa aí que é sobre jovens? É o Malhação. Se tem uma coisa que ninguém faz em Malhação é estudar, velho. Se tem uma coisa que ninguém faz no Malhação é estudar, é beijar, é brigar, é não sei o quê, é falar do Ogromóvel, saudade do Ogromóvel, te levar daqui, é isso, parceiros. Entende? Então o Brasil, ele não tem a cultura de estudo. No Japão você tem isso. Você chega lá no Japão, é isso, né? É, exatamente. Ah, não. Até os alunos perguntando se eu escutava pagode. Eu falei: "Meu, eu tenho cara de quem escuta pagode". Professor, o senhor escuta funk?" Eu tenho cara de quem escuta funk, minha gente. Se eu escutasse funk, eu não era professor, gente. Se eu escutasse pagode, eu não conheço um professor que escute pagode. É. Aí, ó. Ó o George, entendeu? Não, os caras vêm com cada coisa. Gente, eu tenho cara de pagodeiro? Não, olha pra minha skin. Você acha que eu tenho cara de pagodeiro? É que o molecada também não sabe diferenciar muita coisa. Não, aí eu chego na escola, estão lá. Eu falo: gente, vamos se lascar. Vamos se lascar. Minha Chips, ruivo. Meu ruivo. Fala, Chips. Velho, quando eu falo pra eles, eu falo: não, gente, quando eu era moleque eu escutava Garotos Podres, só coisa boa. Aí, mano, aí eles ficam de cara, né? Eu cantava Vomitaram no Trem, na sala de aula. Vocês estão aí com isso aí? Não, isso aí é...
né. Mas bora trocar uma ideia aí, vamos lá, comentem, né. Não, eu já discordo disso aí, Marcos Oliveira, eu já discordo. Sabe o que que eu penso? Não devia ter esse troço de carteira de motorista. Pra mim, carteira de motorista tinha que custar R$ 100. Você chega lá, paga, vai lá e tira sua carteira de motorista. Aí você pode dirigir o carro ou moto. Só que na minha opinião tinha que ser o seguinte: você tá dirigindo a moto, você atropelou uma pessoa, você pegou um carro, você atropelou uma pessoa, 10 anos de cadeia. Ponto. Qual que é a diferença entre eu matar uma pessoa atropelada e eu dar um tiro no peito dela? Qual que é a diferença? Você matou a pessoa do mesmo jeito. Você pegou um instrumento e matou a pessoa do mesmo. Então, na minha opinião, não tinha que ter lei de trânsito. Na minha opinião, você pegou um carro, você atropelou uma pessoa, matou ela, aleijou essa pessoa, você vai preso. Você matou a pessoa, você vai preso. Aleijou ela, você vai pagar o tratamento dela. Você vai dar uma pensão até ela voltar, até ela conseguir voltar a trabalhar. Entendeu? Essa é a minha opinião. O problema do Estado é que ele quer tirar dinheiro em tudo. Então, criou-se a autoescola, e a autoescola antigamente era mais barata, aí foi começando a ficar caro, ficar caro. Hoje, meu amigo, falar pra você, é complicado. Pra mim, eu acho a maior idiotice carteira de carro e de moto. Eu acho a maior idiotice. Esse psicotécnico que se tem, meu amigo, isso aí é só pra tirar seu dinheiro. Você chega lá, faz o psicotécnico, você não passa de primeira. Aí você tem que ir lá e pagar de novo, aí você passa na segunda. Por que que você não passou na primeira? Não deu 10 dias, você passou na segunda? É porque eles precisam, ó, arrecadar dinheiro. Pra mim, carteira de motorista era, você chega lá no Detran, no Poupa Tempo, tal, eu preciso tirar minha carteira de motorista. Você vai lá e tira, como você tira um CPF. Entendeu? Essa é minha visão. Posso estar errado, posso estar maluco, mas você pegou o carro, atropelou alguém, matou, 10 anos de cadeia pra você. Penalidade por assassinato. Se não foi falha se não foi falha do carro em si e tal, né, ou se foi provado que a pessoa não se jogou na frente do seu carro, meu amigo, se foi provado que a pessoa não se jogou, se você conseguiu provar que a pessoa se jogou na frente do seu carro, a culpa não foi sua, tudo bem, mas na minha opinião tinha que ser assim. Não tem dessa: ponto na carteira", não, vê. Não adianta ter psicólogo na escola, não adianta. Desculpa, bicho, não adianta ter você colocar psicólogo em escola, não adianta. Escola não é lugar para doido, tá. Escola não. E eu corro de psicólogo, tá, gente. Escola não é lugar não. Psicólogo você põe em qualquer outro lugar, cara. Você põe nos escritórios deles mesmos, você põe psicólogo em hospital, né, aí sim, no hospital precisa sim de psicólogo, porra, aí eu concordo, mas na escola, não. Na escola você só tinha que ter professores, coordenadores, a tia dos lanches, né, mano, a tia do lanche, né, cara, a tia do lanche, né, os anjos do céu, os seres angelicais, produtores de alimentação divina. Né, as tia do lanche, e aluno que quisesse aprender, pessoas que quisessem aprender. Aí você teria uma escola absurda, o nível de estudo do Brasil ia avançar absurdamente. Ia avançar absurdamente. Mas não, enquanto a gente tiver educação para todos, não. Uma vez eu li um livro que falava que as pessoas que tinham uma experiência média em diversas áreas se dava melhor do que o especialista em somente uma área. O que o senhor acha sobre? Não sei. Depende. Depende. Um homem que consegue trabalhar de pedreiro, encanador e carpinteiro, ele vai se dar muito melhor do que o cara que só é empacotador. Aí, nisso eu digo que concordo com você. Aí se você seguir esse exemplo,
o que você acabou de descrever dá certo. Entendeu? Ponto. Agora, isso vamos pegar o cara lá que falou que estudou para ser advogado. Digamos que o cara se termina a faculdade de direito, faça a OAB, ele se torna advogado. Ele, como advogado especialista em uma área só, ele vai ganhar muito mais do que qualquer pedreiro. Então vou falar que o cara que não é especialista vai se dar bem? Não. Depende. Depende. Depende, meu amigo. Bichão, tem que ter psicólogos nas escolas assim. Não é uma porcaria do psicólogo que vai resolver nada, não, cara. Você tem que entender que para melhorar as escolas, nós temos que retirar gente da escola. E quem é que tem que ser retirado? Aquele cara que não quer estudar. Enquanto a sociedade brasileira não pensar em como te retirar as pessoas que não querem estudar da escola, a escola vai ser problemática. Ah, mas como é que a gente faz com os dados internacionais dos PISA? Mano, o cara que tá na escola sem atrapalhando o estudo é ele que afunda nossas médias. É por isso mesmo, cara, que eu sou contra o psicólogo. Se tem uma coisa que psicólogo não é, velho, é alguém que resolve problema. Entendeu? Então, é isso. Vamos lá. Sobre fazer OAB para poder receber autorização para advogar. Você acha válido? Meu amigo, a OAB é o sindicato dos advogados. Toda profissão tem seu sindicato. Algumas profissões, o sindicato ele é mais importante do que as outras. Por exemplo, a OAB, o sindicato dos médicos, sindicato dos engenheiros, tá? Entendeu? Sindicato dos engenheiros. Então, sim, eu acho importante, sim. Eu não estou dizendo que a OAB seja útil ou sirva para alguma coisa, mas como estrutura, eu acredito que sim, ela é válida. Eu acho que é válido. A tentativa, a ideia é válida. O sindicato dos médicos é super importante. Entendeu? Só que assim, eu já não acho que os sindicatos ou eles sejam úteis para outras coisas. Sindicato dos pedreiros, não serve para porcaria nenhuma. Sindicato dos metalúrgicos, serve para porcaria nenhuma. Sindicato dos professores, cara, não serve para nada, velho. Serve para nada. Entendeu? Aí é só para tirar dinheiro mesmo. Agora, sindicato do engenheiro, por exemplo, sindicato dos dentistas, sindicato dos médicos, sindicato dos advogados, eu já acho que sim. Uma coisa que eu falo é que para a pessoa se candidatar a político no Brasil, tinha que ter faculdade de advocacia. Isso é uma coisa que eu defendo, viu? Quer se tornar político? Faça faculdade de direito. Aí você fala, por quê? Meu amigo, Romário é muito bom de bola. Mas esse desgraçado, como político, não faz porcaria nenhuma. Sérgio Reis, como cantor de sertanejo, excelente. Mas esse filho da mãe, como político, só rouba o meu dinheiro. Aí você pega o Tiririca, que foi palhaço a vida inteira, virou deputado federal. Esse tipo de gente, meu amigo, sinceramente, esse tipo de gente não tinha que estar fazendo política. Por quê? O advogado ele estuda para entender e defender e entender as leis. Aí o cara que não estudou porcaria nenhuma na vida, tipo um Romário, tipo um Sérgio Reis, tipo um Tiririca, se torna deputado federal e aprova a lei, pô. Lei que depois o cara tem que fazer faculdade. Ih, você tá entendendo? Então, na minha opinião, político no Brasil tinha que ser estudado. Tinha que ser faculdade de. Ah, eu vou ser político. Você tem que ter uma faculdade de direito. E político, na minha opinião, não podia votar. Nem político e nem concursado do Estado. Por exemplo, eu sou professor pelo Estado. Eu não tinha que votar. Quem vive do Estado não pode tomar decisão. Ah, meu amigo, aí você ia ver as coisas andar. E também tinha que voltar a ser igual antigamente era. A pessoa, para ela votar, ela tinha que provar que ela sabia ler e que ela pagava imposto de renda. Porque você também colocar um cara que não sabe porcaria nenhuma para votar é burrice. É burrice. É burrice.
Entendeu? É burrice. É burrice. Só que se eu falar um troço desse, nego acha loucura, né? Entendeu? É isso. Ah, eu sempre sonhei em um dia ter o poder, né. Tem aquela música do Garotos Podres, né. Sempre sonhei um dia ter o poder, pensei em até em ser rei, ou um poderoso senhor. Mas agora eu decidi vou ser um ditador. Mas agora eu decidi vou ser um ditador. Quero ser o pior de todos, o mais malvado, o mais perverso. Vou dominar o mundo inteiro, quem sabe todo o universo. Tomarei de assalto a Disneylândia, farei meu quartel no castelo encantado. O pato Donald irá para a fogueira, o idiota do Mickey será empalado. Deve ser muito bom ser um ditado, ficar o dia todo vendo televisão, ter todos os brinquedos do mundo e meus inimigos me implorando perdão. O meu maior problema será formar um exército que seja fanático e muito perverso, pois todo exército é formado por idiotas e todos os idiotas que eu conheço já foram eleitos para o Congresso. Deve ser muito bom, né? É isso. Cara, democracia, vamos lá. Esse papo de democracia na mão de idiotas, vocês só são levados para o pior. Teve uma sala que eu sou professor de redação e leitura. E eles tinham a opção de escolher 4 livros para ler. Os caras tinham a opção de 4 livros para ler. Aí o cara mais inteligente da sala falou assim: "Gente, vamos escolher o livro da Malala para ler". A sala inteira escolheu Os Meninos da Rua Paulo. Além do livro ter 100 páginas a mais, o livro ele não é exatamente o que o pessoal imaginava. Aí o cara olhou e falou assim: "Mano, vocês são burro". O cara falou assim para os colegas de sala: "Vocês são burro. A gente já leu Malala. Então é só a gente ler Malala de novo ou dar uma passada por cima e fica muito mais fácil escrever um texto. Agora, vocês escolheram o livro Os Meninos da Rua Paulo, agora vocês vão ter que se lascar lendo um livro diferente". Essa é democracia, velho, na prática. Entendeu? É um negócio, cara. É um negócio. Então, democracia é isso. Democracia na mão de gente burra, meu amigo, não vai. Não vai para frente. Não vai para frente. Não vai. Você pode ver, o Brasil ele só caminhou na época em que era monarquia ou na época que era regime militar, porque de resto, república e democracia não vai para frente não, cara. Não vai, não vai, não vai, não vai. Isso é estatístico, é estatístico. O Brasil só vai caminhar para frente no dia que tiver um líder forte que se responsabilize por tudo. Ponto. Tá? E não sou a favor da monarquia não, tá, gente? Apesar que eu sempre quis um rei para poder enforcar ele, né. Mas é isso aí. Banda Ratos do Porão, né. Então seria isso. Mas 14 pessoas me assistindo, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz aí com vocês, gente. Deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal aqui. É isso aí, minha gente. Eu vou finalizar a live aí. Um abraço a todos e quem sabe até a próxima live.